Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal Professor Marcos Miguel. Nessa videoaula iremos resolver juntos um problema que caiu no vestibular do ITA, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, no ano de 2019/2020, numa prova de segunda fase, e lá na prova é a questão de número 2. Vamos ao enunciado do problema. Lançando 3 dados de 6 faces, numeradas de 1 a 6, sem ver o resultado, você é informado de que a soma dos números observados na face superior de cada dado é igual a 9. Determine a probabilidade de um número observado em cada uma dessas faces ser um número ímpar. Ok? Então, o que ele fala é que existem 3 dados, de 6 faces numeradas de 1 a 6, e sem ver o resultado, você é informado de que a soma dos números observados na face superior de cada dado é igual a 9. Aí ele quer que encontre a probabilidade do número observado em cada uma dessas faces ser um número ímpar. Então são 3 números ímpares cuja soma dá 9, né? Aí ele quer a probabilidade de que isso aconteça. Então vamos à solução do problema. Bom, inicialmente, sabemos que para calcular a probabilidade basta dividir o número de casos favoráveis pelo número de casos possíveis, Então vamos tentar contar os casos possíveis e os casos favoráveis nesta situação. Observe que, de acordo com o enunciado, existem 3 dados, com 6 faces, e cada uma das faces é numerada de 1 a 6. Então vamos denominar os dados de D1, D2 e D3. Ok? E agora vamos anotar as possibilidades da soma dos números observados nas faces superiores desses 3 dados. Vamos observar as possibilidades da soma dos 3 números dar igual a 9. Então, para a soma dar 9, por exemplo, se nesse dado, observe que não existe a possibilidade de dois deles sair face 1, porque se em 2 deles sair face 1, para dar soma 9, a do terceiro dado teria que ser 7, e isso é impossível, já que cada face é numerada de 1 a 6, ok? Então vamos começar com o seguinte resultado: 1, 2, e aí se sair 1 em um deles, e 2 no outro, no terceiro, para dar soma 9, só pode sair 6. Mas existe a possibilidade de permutar esses 3 números. Então, o total de casos aqui, vai ser permutação de 3 elementos distintos. Então, aqui, calculando a permutação de 3 elementos distintos, sabemos que isso vai ser 3 fatorial, não é isso? Que é igual a 6. Então, esses 6 casos aqui vão fazer parte do número de casos, o número de casos possíveis, ok? E não é favorável, por quê? Porque o problema pede, que os 3 números observados nas faces de cima sejam ímpares, e nesse caso apenas um dos números é ímpar, ok? Então, continuando a nossa análise, nós podemos supor agora, saindo 1, 3 e, consequentemente, aqui será 5. Verifique que 5 mais 3 dá 8, mais 1, 9, Mas aí isso pode aparecer em qualquer ordem. E como os 3 são distintos, novamente temos a permutação de 3 elementos distintos, que dá 3 fatorial, que é igual a 6. E note que os 3 números agora, eles são ímpares, Então, isso entra na contagem
também dos casos favoráveis. Tudo vai entrar na contagem dos casos possíveis, certo? Mas apenas quando os 3 forem ímpares é que vai entrar também na contagem dos casos favoráveis. Então, aqui, esses casos, eles são casos favoráveis. Estou anotando essa observação para a gente lembrar depois que isso vai fazer parte do caso favorável, certo? Aí, continuando nossa análise, agora podemos supor que sai 1, 4 e 4, ok? E agora é só contar as permutações. Aí, no caso, nessa possibilidade de ser 1, 4 e 4, observe que a permutação é com repetição, né? Então, você vai ter permutação de 3 objetos, onde existe um de uma espécie e 2 de outra. Então, nesse caso aqui vai ser 3 fatorial dividido por 1 fatorial vezes 2 fatorial. E aí, fazendo as contas, isso dá igual a 3, né? E aí isso entra no total de casos possíveis, mas não de casos favoráveis, porque só me interessa para casos favoráveis quando os 3 números forem ímpares, ok? Olhando mais uma possibilidade, podemos ter agora 2, 2 e 5. Aí note que novamente é uma permutação com repetição, né? Uma permutação de 3 elementos, onde tem um de uma espécie e 2 de outra. Então aqui vai ficar 3 fatorial dividido por 1 fatorial vezes 2 fatorial, que é igual a 3 novamente, certo? E também não interessa como caso favorável, porque tem em 2 dados saiu um número par, tá ok? E existe agora a possibilidade de sair 2, 3 e 4, certo? 2, 3 e 4, como são distintos, a permutação agora vai ser de 3 elementos distintos. Aí P de 3 vai ser simplesmente 3 fatorial, que dá igual a 6. E aí, como tem 2 números pares, não vai interessar como caso favorável. E finalmente vamos ter a possibilidade de sair 3, 3 e 3, ok? Para dar soma 9. E agora note que eu tenho apenas um caso nesta situação, né? Porque como os resultados são todos iguais, se você permutar, obtém permutações iguais. Então, aqui só temos um caso, tá ok? E esse caso, note que os 3 são ímpares, né? Os 3 sendo ímpares, isso vai entrar na contagem dos casos favoráveis também. Então, feita esta análise, né? Agora a gente pode ter o número de casos possíveis e o número de casos favoráveis. Observe que o número de casos possíveis, né, basta eu somar o número de casos em cada situação, tá certo? Então vamos anotar isso. Então, número de casos possíveis. Então, o número de casos possíveis vai ser a soma, né, de 6 mais 6 mais 3 mais 3 mais 6 mais 1. Aí isso vai dar um total de 12, 15, 18, 24, 25. Então, existe 25 casos possíveis para dar a soma 9, né? Lançar os 3 dados, observar as 3 faces de cima e a soma dos números dá 9. Você vai ter 25 casos possíveis. E o número de casos favoráveis, que são aqueles em que os 3 números observados são ímpares, né? Aí vamos chamar de número de casos favoráveis.
Aí o número de casos favoráveis são apenas aqueles que eu destaquei, né? Que são esses 6 aqui e mais um no final, ok? Aí somando 6 mais 1, vamos obter 7. Portanto, agora podemos calcular a probabilidade pedida, né? Que ele quer que determine a probabilidade de um número observado em cada uma dessas fases ser um número ímpar. Então, a probabilidade pedida, vamos chamar de P, ela vai ser igual à divisão do número. Vai ser o número de casos favoráveis isso tudo dividido pelo número de casos possíveis. Então, quando eu faço essa razão, eu tenho a probabilidade, ok? Isso é claro considerando o espaço amostral equiprovável, certo? Então, a probabilidade vai ser dividir o número de casos favoráveis, que foi um total de 7, né? Dividido pelo número de casos possíveis, que é igual a 25. E note que a fração 7/25, ela é irredutível. Portanto, está aí a probabilidade pedida é 7/25. Ok, pessoal? Se gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal e até a nossa próxima videoaula.